Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje a gente vai falar sobre doenças transmitidas por animais, as chamadas zoonoses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 200 tipos dessas doenças. A gente vai falar sobre as mais comuns com dois especialistas no assunto, médicos infectologistas, doutora Adelino de Mello e doutora Laila Machado. E a gente não está só nesse planeta, né? A gente convive com muitas espécies e deve ser assim mesmo, cada um com suas particularidades. Muitas delas acabam nos afetando também. O quadro Mitos e Verdades, nesse programa de hoje, vai ajudar a gente a entender melhor, a ter mais orientação sobre essas chamadas zoonoses. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Saúde humana e saúde animal, duas questões muito ligadas. A gente convive com os animais, várias espécies, a gente mora com muitos animais e também se alimenta deles. Tudo tem seu preço, da mesma maneira que nós temos as nossas doenças, todo ser vivo também tem. Não é raro a gente ser impactado por esses problemas. Haja vista a Covid-19, que muita gente atribui aos morcegos. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre isso com o médico infectologista Dr. Adelino de Mello, sobre essa interação que às vezes fica complicada entre homens, animais e suas consequências, né, doutor? Seja bem-vindo, doutor Adelino. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. É complicado mesmo, né? Ao longo da história da humanidade, essa interface entre homens e animais acaba se traduzindo em doenças. Exatamente. A gente vê, ao longo de toda a história, ocorrências de doenças que vão, de uma forma ou de outra, nos impactar. E atualmente isso parece ter acelerado, né? Essa recorrência de doenças novas, doenças que a gente chama de emergentes e reemergentes, é muito fruto da nossa interação com o ecossistema, com o meio ambiente, com desmatamento, com a entrada do homem em áreas onde ele não circulava antes. Então, como você disse, é um pouco do preço que a gente paga por esse tipo de relação com o planeta. Essa questão, né? A gente, quando fala de dengue, zika, chikungunya, a gente encontra um mosquito que acabou encontrando um território fértil nessa ocupação desordenada. A gente já fez um programa aqui falando sobre isso e um médico sanitarista disse: esse mosquito era um derrotado no início do século, vivia nas áreas distintas e longínquas, mas agora encontra território maravilhoso e se espalha para o mundo inteiro. Quando a gente vê a taxa a ocupação do Aedes no mundo, ele vai aumentando. Isso também pode ter relação com o aquecimento global. Então é impressionante como ele se adaptou bem e como as mudanças que a gente tem visto na atualidade favorecem com que isso aconteça. E a gente acaba querendo colocar a culpa em animais, assim, às vezes até pela proximidade, pela similaridade, né? Por exemplo, o macaco vem sofrendo há muito tempo, né? Atualmente está de novo na berlinda. Exatamente. Esse surto que nós estamos tendo da varíola do macaco, ou monkeypox, né? É uma doença que estava confinada ali na África Central, que não tinha problemas no mundo em geral, era uma doença de certa forma controlada, até meio negligenciada por estar, né, num país pobre e que, enfim, não era tratada com muita preocupação e que agora explodiu em vários locais, né, do mundo, trazendo preocupação, de certa forma, como isso vai se estabelecer, se essa doença vai conseguir, se ela saltar de humanos para animais, porque ela não fica só no macaco, ela pode se estabelecer em outros animais silvestres e manter uma doença, então, nova numa situação onde isso não era um problema. Com animais que estão mais próximos do que os macacos. Exatamente. Principalmente nas grandes cidades, a gente não está muito próximo ao macaco, né? Exatamente. Não, outros animais silvestres, como os próprios animais que a gente tem em casa, poderiam ser possíveis, mas animais silvestres como roedores e outros que possam se adquirir o vírus e manter esse vírus em circulação naquele meio ambiente, naquele ecossistema.
Agora, só para a gente abordar esse assunto, porque tem se falado muito, é preocupante, já tem um caso em São Paulo, né? Está sendo averiguada a situação lá no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Então, já chegou. É um temor? Como é que vocês, infectologistas, veem essa situação? Já que nas primeiras notícias de Covid-19 a gente estava tão tranquilo quanto agora com relação à varíola do macaco, né? Bom, claro que traz alguma apreensão, porque é uma doença nova e que para alguns perfis de pacientes ela pode ser uma doença mais complicada, principalmente aqueles que têm imunidade comprometida, quer seja por idade extrema, extremos de idade, quer seja por doença imunossupressora ou tratamentos imunossupressores, eles podem ter mais risco de um adoecimento com gravidade. A doença em si, ela tem uma taxa, essa que tem circulado, essa variante do monkeypox que está circulando, ela tem uma taxa de letalidade mais baixa, então não chega próxima do Covid, mas ainda assim é uma doença que tem um período de incubação longo, às vezes manifestações que não são definitivas, não trazem o diagnóstico de uma forma muito fácil. Então a gente tem visto, a gente vê as lesões de pele, que é o que é divulgado, mas a doença muitas vezes se manifesta de uma forma mais atípica, sem as lesões de pele numa fase inicial. Às vezes até como uma gripe, né? Exatamente. Não só como uma gripe, porque a gripe acaba tendo muito sintoma respiratório, mas com um quadro de febre, de prostração, que às vezes é interpretado como uma virose, uma gripe, mas gânglios aumentados e outras manifestações que podem ser confundidas com outras doenças mais simples. E que, de certa forma, essas pessoas já podem transmitir. Ela tem um período de incubação longo que dificulta também o rastreamento dos contatos, né? Então, você imaginar que uma pessoa fica num período de incubação de 2 semanas ou mais, várias das pessoas que ela teve contato naqueles últimos períodos, naquele período todo anterior, poderiam estar em risco de adoecer. Isso traz uma dificuldade para o manejo da doença. Então, sem dúvida, traz alguma preocupação para a gente que lida com doenças infecciosas. Mas, por enquanto, estamos de sobreaviso, né? Isso. Não tem um risco, não tem um alarme ainda já dado. Não tem um alarme nesse sentido. Por enquanto, a doença tem circulado em grupos específicos, assim, com possibilidade de terem tido contato entre eles. O que chama atenção é que os surtos são em locais distintos e vários deles não têm relação entre si. Ou seja, ainda não se conseguiu comprovar de onde todos esses casos vieram. Se vieram comum. Exatamente. É uma doença que tem vacina. A gente consegue... Existe a vacina da varíola, que é uma doença que foi erradicada em função da vacinação, né? Foi a primeira doença que foi, de fato, erradicada do planeta, a varíola humana. Essa vacina consegue proteger contra o monkeypox. Ela tem uma taxa de proteção bastante significativa. Só que não tem uma quantidade, né? É uma vacina que está basicamente guardada para uma necessidade maior. Então ela começa a ser avaliada a possibilidade de uso em bloqueio, né? Em situações, então, no Reino Unido, em outros países, já começou a ser usada em pacientes que têm risco, que tiveram contato de risco, por exemplo, em profissionais de saúde que tiveram contato de risco. E aí você consegue, vacinando essas pessoas, protegê-las do desenvolvimento da doença. Nesse momento é assim que está funcionando vamos acompanhar os próximos passos. Mas é uma doença, sem dúvida, sem o potencial de impacto do que uma doença respiratória, de transmissão rápida, de evolução rápida e com consequências catastróficas que a Covid teve e tem, bem diferente, né? Exatamente. Mas antes da gente começar a gravar, o senhor estava citando uma outra preocupação bem recente, que também está dentro desse escopo de assunto do nosso programa hoje, que envolve, na verdade, aí os gatos. O que vem a ser? Bom, a gente tem uma série de doenças que os gatos trazem de alguma preocupação. Uma que é, de certa forma, ainda pouco conhecida do público é a esporotricose. Esporotricose. Isso. Existe um fungo que chama Sporotrix. Esse fungo vive na natureza e ele é muito frequente, principalmente na região tropical. E no Brasil, nós estamos tendo
um aumento de casos já há alguns anos, em vários estados, e é uma realidade em Belo Horizonte também. E esse fungo tem uma particularidade, ele consegue se adaptar bem aos felinos, né, aos gatos, e ser transmitido de gato para gato e de gato para humano. Então, e de gato para a natureza também. Então, é uma doença que, para a maioria das pessoas, traz algum incômodo no sentido de sintomas como gânglios aumentados, lesões de pele, de evolução arrastada, que precisa de tratamento. E para as pessoas de maior risco, como os imunossuprimidos, aí é uma doença que pode ser, além de mutiladora, pode ser também fatal. Então, é algo que a gente também tem que acompanhar, lembrar desse diagnóstico, quando faz diagnóstico de doenças de pele, e está relacionado à transmissão por animais. É interessante, né? Porque lembrar do diagnóstico, quando é feito essa avaliação, cabe ao médico, né? E cabe à perícia médica, né? A atenção médica que precisa estar sendo atualizada a todo tempo, né? Exatamente. A gente tem uma doença também muito relevante na nossa realidade, que a gente pode trazer isso como exemplo, que é a leishmaniose. A leishmaniose visceral, o calazar, é uma doença que na região metropolitana de Belo Horizonte existe há muitos anos. E ela é transmitida por picada do mosquito, que pica o cachorro doente e transmite para o humano. O cachorro consegue sobreviver com essa doença por muitos anos, ele pode até ser tratado, enfim, mas o humano ele pode ter consequências muito graves. E a gente por muitos anos, nós tivemos uma taxa de letalidade muito alta da leishmaniose por dificuldade do diagnóstico. Por o diagnóstico ser feito, às vezes, tardiamente, em situações em que ele já deveria ter sido pensado há mais tempo. E é um pouco disso. A gente precisa, então, falar dessas doenças que, às vezes, não são tão óbvias, lembrar as pessoas e lembrar, principalmente, treinar os médicos para que eles tenham esses diagnósticos sempre em mente, né, quando avaliam pacientes que tenham sintomas que são compatíveis. O senhor imagina, doutor, outra ocasião, um médico comentou aqui no programa que a dificuldade que existe, às vezes, até de associar, no caso até que parece mais óbvio, por exemplo, numa avaliação cardíaca, a existência da apneia do sono, por exemplo. A apneia tem complicações terríveis e normalmente ela não é abordada por algum outro médico, enfim, e o próprio paciente nem relata esse problema. Então, se a apneia já é difícil de ser diagnosticada, imagina uma leishmaniose. Que a ocorrência, de certa forma, rara, né, que a pessoa vai ver, às vezes o médico vai ver, talvez durante a sua carreira, poucos casos, muito poucos casos. Então, diagnóstico é sempre uma coisa desafiadora, né? Em doenças infecciosas, quando várias delas se parecem, têm manifestações parecidas, traz um pouco de dificuldade, sem dúvida. E agora falando da questão dos animais, é claro que muitas pessoas defendem os animais, claro, nós também estamos defendendo os animais, né? Mas a gente está falando de informação científica, informação baseada em evidência científica. E aí, se a gente fala de toxoplasmose, em algum momento a gente fala também do risco dos gatos. Como é que isso acontece? Bom, na história da toxoplasmose, que é uma doença muito comum, quando a gente avalia adultos que já tiveram contato ou não com toxoplasmose, se a gente fizer uma avaliação com sangue de adultos, né? A gente faz a sorologia e avalia quantos já tiveram contato com toxoplasmose. Boa parte dos adultos, uma grande parte dos adultos já tiveram mesmo sem saber. Mas uma parcela, e a gente pode adquirir a toxoplasmose em situações diferentes. O gato acaba levando a culpa nessa história, ele tem um papel fundamental no ciclo de manutenção da toxoplasmose na natureza, mas ele não é o principal transmissor da toxoplasmose para o humano. E deixando claro que é um gato de rua, né, doutor? Isso. O gato, ele pega a toxoplasmose em algum momento da vida dele, normalmente em contato com a natureza. Contato com fezes de outros animais, com animais contaminados e com a fezes do próprio gato, ele pode adquirir dessa forma. E ele vai transmitir a toxoplasmose nas fezes dele por um período curto da vida dele. Mas ele é o único animal em que a toxoplasma fecha o ciclo de vida e consegue gerar novos toxoplasmas. O único elo da corrente. Exatamente. Nos outros animais, ele pode infectar, assim como os humanos, ele pode infectar aves, outros mamíferos, mas só no gato é que ele fecha o ciclo de vida. Bom,
o ponto é que a gente pode pegar toxoplasmose comendo alimentos contaminados, carne que esteja contaminada, folhas, verduras, frutas que estejam mal lavados, que podem ter contaminados ali com terra contaminada com toxoplasma. Que é com as fezes do gato. Caixa d'água? Sim, água contaminada é possível de transmitir. Então, o gato em si, principalmente é o gato de rua, o gato que transmite toxoplasma, ele vai ter, em algum momento, ter um contato, ele se infecta e ele transmite isso por um curto período de tempo da vida dele. Ele não fica transmitindo direto, ele fica transmitindo por uma semana, talvez um pouco mais, é realmente um período muito curto. E pronto, ele não transmite mais. Mas ele desempenha um papel importante. Então, quem nunca teve toxoplasmose, e aí a gente fala principalmente para as grávidas, porque o problema da toxoplasmose, ela traz uma série de impactos, mas ela é crucial e ela é muito importante, uma doença muito importante de ser prevenida nas gestantes. Porque a gestante que nunca teve toxoplasmose, se ela adquire a toxoplasmose durante a gestação, aí sim existe um risco muito relevante de aborto, de malformações fetais. Então, aí a doença ainda adquire um caráter ainda mais crítico. Então, para essas pessoas, para as gestantes, que nunca tiveram toxoplasmose, e essa avaliação faz parte do pré-natal, aí tem uma série de recomendações. Evitar contato com gatos, comer carne bem passada, dar atenção à limpeza de frutas e verduras, água de preferência, uma água que ela saiba da procedência, porque são formas de prevenir que uma grávida que nunca teve toxoplasmose adquira durante a gestação. Pode parecer um azar enorme, né? Ela tem a vida inteira para, de alguma maneira, pegar... Vai ter logo na gravidez. E vai ter logo na gravidez. E acontece, né? Ao longo da carreira, você eventualmente começa a ver, e você vai vendo grávidas que ela nunca teve e, de repente, pegou toxoplasmose durante a gestação. E é um drama, porque vive um período ali de apreensão para saber se a criança vai ser afetada ou não, né? E como é o tratamento? Para começar, o diagnóstico. Bom, o diagnóstico, em geral, nas pessoas, em geral é feito com sorologia, né? Você avalia na presença no sangue de anticorpos contra toxoplasma. De uma forma geral é assim. Para gestante também, e aí quando a pessoa adquire durante a gestação, aí você tem formas diferentes de avaliar se o feto, por exemplo, foi afetado, né, ou não. E existe tratamento, né? Então, assim, as pessoas... De uma forma geral, a toxoplasmose nem precisa de tratamento. Ela vai transcorrer e vai ser uma doença autolimitada. A pessoa pode ter alguns sintomas e ela vai desaparecer sozinha. Às vezes você pode ter tido nem... Exatamente. A maioria das pessoas nem se deu conta que teve toxoplasmose. Só vai descobrir se um dia fizer o exame mostra que ela já teve. Em algum momento da vida... Em algum momento, investiga um quadro, enfim, XYZ, faz os exames e vê, olha, você já teve toxoplasmose no passado. E pronto. Para algumas pessoas que têm imunidade comprometida ou que têm uma doença mais severa, e aí existe tratamento com antibiótico por um período, algumas semanas, e isso traz uma repercussão, né, traz a resolução desses sintomas e dessa manifestação. Então, em nenhuma dessas situações a gente se livra totalmente desse parasita, né, desse agente, ele continua com a gente indefinidamente, uma vez infectado. E ele pode, em algum momento, voltar caso a gente tenha imunidade comprometida por outros fatores. E na gestante é a mesma maneira. Na gestante, quando ela adquire durante a gestação, aí tem formas de a gente tentar evitar que ela passe o toxoplasma para a criança, para o feto. E caso tenha passado, é possível também tratar durante a gestação, tentando minimizar o impacto. O nosso corpo é um ambiente, é um cobertor quentinho aí, né, para trilhões e trilhões de bactérias. Nós temos mais células bacterianas do que células próprias. A gente carrega mais bactérias do que as próprias células que a gente tem. E um desses habitantes é o toxoplasma. Pode ser o toxoplasma, por exemplo. O toxoplasma. Agora, a lista é grande quando a gente fala dessas doenças, né? Tipo leptospirose, dermatomicose. Raiva, né? Raiva. Nós tivemos casos recentes, né? Transmitida pelos cães. Cães ou morcegos. Hoje em dia é raro a transmissão por animais domésticos, mas é possível. Nós tivemos recentemente óbitos de crianças de uma aldeia que foram infectadas por contato com morcego, o que é o mais comum nessa nossa realidade, né? Hoje em dia, a raiva, a situação de risco mais relevante é contato com morcego.
Mas é uma doença viral terrível, né, que até pouco tempo atrás não se tinha nenhum caso de pacientes que tinham sobrevivido a um caso de raiva, até alguns anos, quando pesquisadores conseguiram achar uma combinação de antivirais que teve sucesso em alguns pacientes. Mesmo assim, com sequelas graves, sequelas neurológicas, né? Um vírus que vai para o cérebro e causa danos terríveis. Para a gente dar alguns exemplos. Doutor, a gente está falando muito dos animais bonzinhos aí, né? A raiva do cachorro, que também pode vir do morcego, o morcego que já também tem a responsabilidade aí, supostamente, do Covid-19, né? Mas tem os danados aí, né? Os ratos, os pombos também. Exatamente. Temos doenças, por exemplo, os ratos desempenham um papel importante na leptospirose, mas que é uma doença que pode também ser transmitida por outros mamíferos e que se infecta uma bactéria. Essa bactéria sai na urina dos ratos ou desses outros mamíferos, contaminam o solo e entram pela pele, né? Podem transmitir, podem penetrar pela pele das pessoas e causar uma doença que é potencialmente grave. O risco aí em áreas alagadas, ou então a terra ali também, a urina do rato em contato com algum ferimento nosso, nem precisa do ferimento? Nem precisa do ferimento. O ferimento favorece, mas não precisa de um ferimento. Então, em contato com águas contaminadas, como águas de enchente, como lama contaminada, esgoto, é possível, sem ter lesões de pele, adquirir a doença. E as doenças dos pombos? Existe uma polêmica grande assim, na classificação, se o pombo é realmente uma praga urbana, o pombo é um rato de asa ou o pombo é uma gracinha que simboliza a paz? O pombo tem doenças potencialmente transmissíveis pelos pombos, doenças bacterianas e doenças as mais comuns, as mais famosas são doenças fúngicas, tanto o criptococo quanto o histoplasma. São fungos que podem ser transmitidos pelos pombos, o criptococo mais importante, e é uma doença que pode ter consequências também muito, muito graves para as pessoas, tanto pessoas que têm imunidade normal e as que não têm. Então são animais que também a gente precisa ter cuidado no contato. De uma forma geral, todos os animais, a gente precisa ter alguma atenção ao contato com eles, né? Não dá para você achar que são, por mais que o gatinho seja bonzinho, o gatinho de rua tem uma série de doenças que ele pode transmitir. Então não dá para ir lá fazer carinho no gatinho de rua, porque você pode se expor a uma situação de risco de adoecer e de ter que fazer tratamentos, às vezes, duradouros, e, enfim. E, na verdade, assim, não tem muito o que fazer, né? Porque tem no início do bloco a gente começou a falar, né, do macaco não ser exatamente o culpado. Há alguns anos atrás, a questão da febre amarela foi também atribuída aos macacos, a um tipo específico de macaco, de região tropical aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, acho que em Minas Gerais também tinha alguns casos. Começaram a matar os coitadinhos, né? As pessoas acham, a febre amarela foi um bom exemplo, porque os macacos acabam servindo como um sinal de alarme para os humanos, porque a doença também circula nos macacos. E quando você começa a perceber macacos mortos de forma natural, mas em quantidades maiores, isso é um sinal que é possível que o vírus esteja circulando naquela área. Então, isso serve de alerta para reforçar questões de vacinação, de atenção à doença, e não que eles sejam propulsores da doença, catalisadores, fazendo com que a doença circule naquele ambiente. Não é isso, ele serve de um alerta para todos. Então, quando nós tivemos a epidemia de febre amarela mais recente, 2017, 16 e 17, a morte de macacos em parques de São Paulo, por exemplo, serviu de um alerta de que a doença estava chegando dentro da zona urbana de São Paulo. Então, fecharam os parques, isso aconteceu também aqui em Belo Horizonte, porque era um sinal de alerta. Exatamente, não de culpa. Não, né? de culpa, exatamente. Não tem nada de tirar os macacos, matar os macacos, muito pelo contrário, né? Eles não carregam parcela de culpa nisso aí, não. Agora, a questão assim, dos morcego, Covid, como é que vocês veem, olhando para frente, vendo o que aconteceu, o desdobramento dessas questões todas que foram tratadas como situações que dariam para controlar e depois a gente viu que não dava? Qual é a perspectiva de um futuro assim epidemiológico e dessa interface homem
animal? Bom, acho que uma coisa que a gente tem legados, né, dessa pandemia que a gente tem que tentar carregar é reflexão sobre a ocupação do solo, ocupação da natureza, ter, né, de certa forma, o ideal seria que a gente fizesse de uma forma mais harmônica com o planeta, mais adequada. A gente sabe que esse mundo ideal está longe de acontecer e nós temos que tomar medidas que nos permitam identificar essas situações de forma mais precoce, tomar medidas de prevenção mais adequadas. Então, algo que tem sido falado muito e que a gente precisa realmente incrementar são os mecanismos de rastreamento, de detecção precoce, uma rede estruturada de comunicação, de divulgação de dados científicos. E a gente vê isso acontecendo com a Covid, de certa forma, mas ainda tem muitos pontos cegos nessa história. Quando a gente olha para a África, por exemplo, você vê uma zona de excelência na África do Sul, na Covid tem se destacado muito no mapeamento genético, mas tem um resto de um continente inteiro onde, de certa forma, circula sem a gente saber direito o que acontece. Isso é importante, que a gente tenha essa rede de detecção, de sequenciamento genético, de identificação e de compartilhamento de informação para que a gente possa fazer detecção precoce e tomar medidas de contenção rápidas, né? Acho que esse é o ponto. Em zonas tropicais, assim como é o Brasil, como é a região do Brasil, parece que os problemas são mais sérios, mais graves, né? A gente, por exemplo, dengue, chikungunya, é muito mais prevalecente no calor. Aliás, no frio não tem, no hemisfério norte. Exatamente. Não tem. Bem, é verdade, a gente tem muitas doenças que são mais frequentes na nossa região, mas também a gente pode ter algumas doenças também que são frequentes em outras regiões e que a gente tenha a sorte de não tê-las aqui. Tem uma série de vírus. Por exemplo? A encefalite do carrapato, que são carrapatos muito frequentes na Europa, mais nas regiões frias, da Alemanha para cima, que são bastante frequentes. O carrapato é do frio, né? O carrapato gosta do frio, né? E são doenças relativamente frequentes, né? A encefalite japonesa, que é também um vírus que causa uma doença neurológica, que é muito frequente na Ásia, muito mais frequente na Ásia, Japão, a China, e que também traz impacto, e lá tem um impacto da ordem tal que as pessoas são vacinadas, existe vacinação, não é pra gente, não é o caso, mas Está equilibrado, existe lá, não é só a gente que tem problema, não. Doutora Adelino de Mello, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado pelas informações, pela generosidade aí. Um prazer participar. Da sua presença. Agradeço. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse mesmo assunto. Agora a gente vai ter uma outra médica infectologista, a doutora Laila Machado, vai dar sequência aqui ao nosso papo. Rapidinho a gente está de volta.